Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma resenha aqui do canal. O livro escolhido hoje foi A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Bom, em algum momento da sua vida você deve ter ouvido falar desse livro já, tá? Junto com o 1984, é um livro muito famoso. E agora nós tivemos as eleições presidenciais e aí muitas pessoas falaram desse livro. Algumas citando de maneira indevida e outras tentando entender melhor o contexto em que esse livro foi escrito. Antes de começar a resenha, eu quero falar uma coisa pra vocês. Esse canal aqui eu comecei fazendo resenha de livros. Se você for lá no comecinho do canal, você vai ver várias resenhas de livros, principalmente de literatura brasileira, porque eu sou professora de língua portuguesa, né? Língua portuguesa em inglês, então dei aula de literatura já, aproveitei esse conhecimento para compartilhar aqui no canal. E o que eu percebo, né? Se o meu canal é um canal pequeno até, comparado aos grandes canais aí de grandes booktubers, então eu não recebo o menor respaldo das editoras para falar sobre nada, nenhum tipo de patrocínio e muito menos exemplares de livros, tá? Um exemplar de livro para uma editora sai por menos de R$10 e eles não mandam de jeito nenhum. Para mim, né, no caso, porque eu não devo ser interessante o suficiente, não devo ter a abrangência que eles querem, né, para poder investir R$10 aí no meu canal. E muitas pessoas me escrevem falando assim: nossa, você dá dicas muito boas sobre os livros, você fala, né, você estimula muito a leitura, eu comprei vários livros por sua causa. Então eu decidi aqui no canal o seguinte: em vez de eu ficar fazendo propaganda dos livros e sendo uma vendedora de livros sem ganhar nada em troca, sem ganhar nenhum tipo de comissão, e não adianta você vir falar que o AdSense está me pagando, que nossa, que salário maravilhoso, que a gente sabe que não é, né? Eu ganho centavinhos de dólar. Então eu decidi que daqui por diante eu vou continuar fazendo resenhas de livros, mas eu também vou usar trechos de livros para fazer reflexões mais aprofundadas, tá? Que é o nosso quadro Leitura Comentada. Então eu não acho justo eu só falar: gente, compre esse livro é legal, esse livro fala assim nessa parte, da outra parte aqui, mas não vou dar spoiler do final, vai lá e compra o livro, sendo que eu não ganho nada do autor ou da editora, e nem de ninguém. Então vamos compartilhar. É claro que eu não vou ficar fazendo resumo de livro aqui, tá, gente? Resumo e resenha são coisas bem diferentes. Eu não vou ficar fazendo resumo de livro grátis aqui na internet, que não dá também, é puxado, né? Mas eu vou começar a comentar um pouco mais profundamente sobre o conteúdo dos livros, não só ficar com aquela resenha que instiga o leitor a comprar o livro e ler. Tá? Às vezes a pessoa não pode ler aquele livro, ou ela não quer ler, ou ela não está afim de ler, ou ela quer saber mais sem ter que ler aquilo lá. Então eu vou tentar fazer uns comentários a mais aí do que seria pertinente numa resenha de booktuber. E lembrando, resumo é uma coisa, resenha é outra. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, dá uma procurada aqui no canal, o vídeo qual a diferença entre resenha e resumo, tá? Então lá você vai poder entender direitinho para não ficar na expectativa de que uma resenha seja um resumo. Bom, vamos lá então. Esse livro aqui foi escrito em 1945, tá? Então você vai lembrar aí que em 1945 estava terminando a Segunda Guerra Mundial e toda aquela bagunça que ficou no mundo. Depois da Segunda Guerra, o mundo foi dividido em dois blocos aí, né? O bloco comunista e o bloco capitalista. E esse livro aqui é uma crítica clara e aberta ao comunismo e ao stalinismo, tá? E a Revolução Russa também. Qual é o ponto disso daqui? A gente tem um grande debate na internet ainda, mais agora depois da eleição, falando que o George Orwell era um socialista, e vocês não entenderam a leitura, tá? Algumas pessoas, eu vi pessoas fazendo, né, falando esse tipo de comentário na internet, e uma pessoa veio falar que eu não entendi o livro, nem esse nem 1984. Então, para esclarecer de uma vez por todas, o George Orwell, ele se declarava como socialista. Ele achava que ele era um socialista. Ele achava, está naquele clube de pessoas que acham que o mundo não entendeu Marx. Que Marx escreveu uma coisa, foi deturpado e daí deu no comunismo. E o comunismo está todo errado. Ainda bem que bom, e então essas pessoas falam isso, que o George Orwell era um socialista, né? E que o comunismo foi um extremo, o socialismo não é aquilo, o que Marx escreveu foi mal feito, foi mal interpretado, foi mal desenvolvido pelas gerações posteriores, e a gente que não entendeu a leitura, que o socialismo é muito legal. Ok, realmente o autor ele se coloca como um socialista e critica o comunismo,
que foi uma coisa muito totalitária, uma coisa muito ditatorial, né? Então é só estudar um pouquinho de comunismo, você vai saber das matanças que Stalin fez e outros países também, não foi só o Stalin. Então, cuidado com peça de teatro, gente. Eu vi gente indo na pecinha de teatro, porque não quis ler esse livro, nem em 1984, foi na pecinha de teatro do grupinho de militantes e o conteúdo do livro foi totalmente deturpado. Leia o livro você, não acredita no que eu estou falando aqui agora, você pode ver esse vídeo até o final, não precisa acreditar em mim. Leia o livro você, pelo amor de Deus, para de acreditar na resenha dos outros, na peça dos outros, no filme dos outros. Vá à fonte. Bom, então como eu estava falando, esse livro aqui é uma crítica aos regimes totalitários em geral, tá? Então ele critica o comunismo, critica o fascismo da Itália, critica o nazismo de Hitler. Aí você vai falar, mas é muito diferente nazismo de comunismo. Não é, são regimes totalitários, gente, são regimes totalitários. E por que o George Orwell escreveu isso? Porque ele foi lutar na Guerra Civil Espanhola com a maior boa vontade do mundo, com muito amor no coração para criar uma sociedade igualitária, e lá ele deu de cara com os comunistas raiz mesmo, o pessoal que fazia matança, porque eram partidários de Stalin. Então ele teve uma desilusão ideológica muito grande, né? Enquanto ele estudava o socialismo, né, e todos os países socialistas, a Revolução Russa, na cabeça dele tudo ia ser lindo, todas as pessoas iam viver felizes, igual, né, na música do John Lennon, Imagine all the people sharing all the world. Então, a hora que ele foi na Guerra Civil Espanhola, ele viu a matança que era e ele se desiludiu, né? Inclusive, esse livro aqui, até hoje não é permitido, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Na Ucrânia ele foi muito caçado, era uma coisa que nos países comunistas, em Cuba, acho que provavelmente não devem ter lido também, e na Ucrânia foi proibido isso daqui, sabe? A Ucrânia foi massacrada, vocês sabem, pelo comunismo, né? O pessoal passou fome lá, lembra dessa história. E esse livro aqui foi um livro muito perseguido, era um livro proibido, né? Que se ele entrasse nos países comunistas, havia um temor de que essas pessoas acordassem, né? Falar, não é isso daí que estão falando, né? Estão enganando a gente, ó. Então, entenderam? O George Orwell, na cabeça dele, ele se achava um socialista e achava que o socialismo foi deturpado, tá? É a opinião dele, é a opinião de muita gente. Hoje em dia, os jovens acreditam nisso. Ok, você tem o direito de ter a opinião que você quiser. Inclusive, né, o artigo 5º da Constituição, você tem o direito de ter essa opinião, mas eu também tenho o direito de não ter. Eu não concordo, eu não acho que o socialismo seja essa maravilha toda, mas é minha opinião. Eu respeito a sua opinião e você respeita a minha, ok? Bom, esse livro aqui é uma fábula, tá? O que é uma fábula? É uma historinha. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho é uma fábula, Os Três Porquinhos é outra fábula, é uma história onde os animais, é uma historinha que acontece ou na floresta ou nos ambientes onde os animais vivem, e os animais têm vida própria, têm consciência, eles falam, eles andam, eles trabalham, tipo os Três Porquinhos, né, como eu falei pra vocês. E sempre uma fábula tem uma moral da história. Ou seja, você tem toda uma historinha para ter uma moral no final ali, para ensinar as crianças grandes verdades, usando essas historinhas como um instrumento, né? Porque se você vai contar para uma criança uma história séria, ela não vai prestar muita atenção, ela não vai entender um vocabulário muito rebuscado. Então, a fábula, né, da Bela Adormecida, sei lá, sempre vai citar uma verdade, uma moral da história. Por exemplo, os Três Porquinhos falava do quê? Que o trabalho é compensado, que a pessoa que se esforça e trabalha direito, ela tem um respaldo na vida ali, lembra? Porque o lobo não conseguiu destruir a casa do Prático, que era uma casa bem feita. A Chapeuzinho Vermelho, você não deve falar com estranhos, não deve, né, acreditar em pessoas estranhas. A fábula do Pedrinho e o Lobo, uma pessoa que conta uma mentira uma vez, 2, 3, 4, ela passa por mentirosa, ninguém mais acredita em você. Enfim, então é um jeito de ensinar às crianças grandes verdades. E foi isso que o George Orwell quis fazer aqui. E lembrando que esse livro foi escrito antes do 1984. Eu acho que o 1984, tem resenha aqui no canal, dá uma procurada que eu já fiz resenha, é muito mais maduro que esse aqui. Não só por ser um livro escrito, né, uma narrativa, aí, um romance narrado normalmente, sem ser em fórmula de fábula. Claro que uma fábula vai ser mais infantil, mas eu acho que ele amadureceu muito e ele é muito mais amargo e muito mais desgostoso no 1984. Ele expõe muito mais a verdade, né, nesse livro do que nesse daqui. Então esse daqui eu vejo como se fosse um ensaio para a obra-prima dele, que foi o 1984.
Bom, então vamos resumir mais ou menos a história, porque eu quero fazer comentários sobre isso daqui, tá? A história aí todo mundo sabe, procure aí no YouTube que tem 1000 resenhas contando essa história. Tem um desenho norte-americano, produzido aí no pós-guerra, como um instrumento contra o comunismo, né? Procure aí, tem um desenho, acho que são 40 ou 50 minutos, que você vai poder assistir a historinha se você tiver preguiça de ler, tá? Mas resumidamente é o seguinte, tinha uma fazenda, e tinham vários bichos, né, nessa fazenda, e tinha os humanos que eram os donos. Chegou um dia em que esses animais, eles se revoltaram de trabalhar de graça para enriquecer o ser humano, né, o dono da fazenda. E daí o que aconteceu? Tinha um porco lá que era um porco ancião, ele era mais velho e ele morreu. Só que antes de morrer ele deixou uma mensagem muito interessante, né? Muito diferente para os outros animais. E lembrando que desde o começo do livro é bem claro que os porcos são animais mais inteligentes do que os outros. Cada animal tem a sua característica. O cavalo tem a força, né? Os porcos, o gato é preguiçoso, tem tudo isso daí. Mas o porco ele é o mais inteligente. Então, naturalmente, eles já se tornam líderes. Então o porco mais velho ali, que muita gente fala que é o Marx, né, deixa essa mensagem de que o certo é que todo mundo trabalhe e o fruto do trabalho seja dividido entre todos, que todos sejam iguais, que a produção seja feita para que todos fiquem bem e não vai ter um que vai dominar o outro, não vai ter um opressor e um oprimido. É claro que isso, gente, é óbvio que é uma alusão, né, à Revolução Russa de 1917, à história do Marx e tudo mais. Então, o porco lá, que eu não lembro o nome, vou deixar aqui na legenda para vocês, ele morreu e deixou essa mensagem. Então os outros animais já começaram a confabular. O que eles fizeram? Fizeram uma organização entre eles, uma revolução, expulsaram o dono da fazenda e tomaram conta da fazenda. Então, através da força, eles tomaram o poder. Então a gente vai ter 2 porcos aí que vão assumir a liderança, porque eles eram considerados os mais inteligentes. Tinha o Napoleão, que ele representa Stalin, tá? Então ele era megalomaníaco, ele era super autoritário, ele era dúbio, ele nunca falava exatamente o que ele queria, ele sempre deixava espaço para outras interpretações, né? E ele se achava o máximo ali, ele era o chefe máximo. Só que como ele não falava assim, eu vou mandar em vocês e pronto, ele usava de táticas de manipulação, ele conseguia enganar os outros porcos. E tínhamos também o Bola de Neve, que muita gente fala que é o Trotsky, né? Então esse porco, o Bola de Neve, ele era trabalhador, ele era aplicado, ele tinha uma ideologia de ajudar os outros, de fazer uma coisa coletivista também, né? Então ele era um bom caráter, né? E é claro que ao longo da historinha, o Napoleão vai dar um jeito de tirar o Bola de Neve da jogada, isso é lógico. Daí vai ter uma briga de egos entre eles ali, eles vão tretar, os 2 líderes, né, o Napoleão e o Bola de Neve. O que vai acontecer? O Napoleão vai conseguir virar a opinião pública dos bichos contra o Bola de Neve, falando que ele era um traidor, que ele queria dominar todo mundo, que ele queria ser um ditador, e o Bola de Neve vai ter que fugir da fazenda. Então o Napoleão ficou sendo o líder absoluto. Bom, então Napoleão sendo o líder ali único, claro que vai desandar o negócio, né? Então o Napoleão e os amiguinhos dele ali, o pessoal, os aliados dele, os diretores, as pessoas que meio que comandavam ali, né? As pessoas de confiança, as pessoas não, né? Os porcos de confiança dele ali, vão ter vários privilégios. Eles colocam uma lista lá, quando teve a Revolução dos Bichos, fizeram uma lista de várias regras, né? Que todo mundo era igual, que os porcos nunca poderiam ser como os homens, nunca poderiam dormir na cama como os homens e tal. E daí o que começa a ser observado é que é claro que o líder e seus cupinchas vão ter várias regalias, que é o que sempre acontece, entendeu? Em qualquer regime. Quem está no poder, isso acontece até no Big Brother, né? Quem está no poder, quem é o líder, quem está ali mandando, sempre vai ter os puxa-sacos ao redor e vai beneficiar essas pessoas em detrimento de outrem. Por quê? Porque os outros bichos trabalhavam que nem escravos, trabalhavam muito e cada vez mais, né, para fazer, por exemplo, um moinho lá, que era uma meta quase inalcançável. Então o pessoal trabalhava para fazer aquela construção para o coletivismo e ficavam distraídas com esse trabalho, com aquele sonho de igualdade, aquela ideologia de que todos eram iguais, né? E não eram, e nunca vão ser. Então, através dessa ideologia, desse sonho, dessa utopia de igualdade, o líder acaba escravizando os seus liderados, porque tem pessoas que têm bom coração e a pessoa acredita que ela está fazendo um bem ali.
E para resumir o final aí, tá? Se você não quer ter spoiler, pula esse pedaço. Eu vou até colocar ali a legenda com spoilers para ninguém vir encher o saco aqui depois. O que acontece no final? Os porcos se tornam tiranos piores do que os seres humanos. Eles são mais cruéis para conseguir manter o poder na fazenda, porque sempre tem uma tentativa ali de um ou outro dar uma opinião. Todas essas tentativas são sufocadas. Os bichos trabalham muito, muito, muito mais do que na época que eles eram dominados pelo homem, né? E o que acontece no final? Acontece que os porcos vão quebrando essas regras de igualdade, vão se distanciando cada vez mais dos outros animais, viram tiranos dominadores e no final de tudo eles vão ainda jantar com os homens e andam sobre duas patas. Então eles dormem na cama, eles andam sobre duas patas e o final do livro mostra o pessoal na mesa lá, os porcos e os homens, todo mundo comendo junto e os porcos andando como pessoas. Isso significa o quê? Significa que essa história de pessoas inimigas, o capitalismo contra o comunismo, isso daí é todo um jogo para iludir a população, porque a gente não sabe quem é amigo de quem. Como aconteceu aqui no Brasil, que a gente achava que o PSDB era de direita, mas nunca houve direita no Brasil. Então, no final de contas, todo mundo, essas pessoas que comandam estão tudo no mesmo balaio, entendeu? É bem difícil. E o George Orwell, com essa representação dessa mesa e todo mundo comendo junto e os porcos se esforçando para imitar os seres humanos, deixou bem claro que qualquer pessoa que comece com essa história de igualdade, 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 o poder, o dinheiro, as facilidades acabam seduzindo as pessoas. Então o ser humano é um ser corrompível, né? Tem como corromper o ser humano. E as pessoas hoje em dia acham que não, imagina, que não sei o que, vamos mudar tudo que vai ficar tudo lindo. Já não deu certo tantas vezes, gente, né? Então, enfim. E lembrando, é claro que você tem direito a ter sua opinião. Se você não concorda, você está no seu direito, tá bom? Você não precisa me xingar por causa disso. E tem algumas frases emblemáticas desse livro que eu vi muita gente usando nas eleições aí, mas de maneira um pouco tendenciosa para validar a crença delas. Uma dessas frases é: todos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Por quê? Porque uma das regras era que todos os animais eram iguais. Só que daí, com o andar da carruagem, com o passar do tempo, foram percebendo que não, que essa ideia de igualdade não se sustenta por muito tempo. Por quê? Porque o ser humano não é uma flor de formosura, né? Então, essas doutrinas aí, que falam que todos são iguais e não sei o quê, mas uns são mais iguais que outros. Isso a gente pode ver claramente, né? Nas pessoas que estão no poder, que são associados ao poder, diversas regalias, diversas exceções. Então, realmente, quem tem associação com quem está no poder, ou tem dinheiro, ou tem qualquer tipo de... ou mesmo que diga amém para a ideologia de quem está no poder, vai ser mais igual que os outros, entendeu? É ingenuidade nossa achar que todo mundo vai ser igual sempre e que quem lidera não vai ser humano, né? Não vai ter os escorregões, não vai ter as falhas do ser humano. Bom, e eu quero indicar para vocês também outras fontes aí para vocês complementarem essa leitura aqui, que é bem rápida e bem legal, tá? Então, assistam a animação se vocês puderem, procurem no YouTube que tem essa animação com legenda, tem até dublado. Tem um outro filme que se chama Manderley, que é do mesmo diretor do Dogville, que ele foi acusado de ser nazista e não sei o que e tal, mas assista ao filme, tá? Você vai ouvir vários comentários negativos a respeito do cara, mas vai lá assistir ao filme dele. E nessa Manderley, o que era? Uma fazenda também, é a mesma coisa, parece cópia da Revolução dos Bichos. Só que daí tem vários escravos nessa fazenda. E esses escravos fazem uma revolução e conseguem tomar conta da fazenda. E o que acontece? A partir do momento que eles estão sozinhos ali, vai ter um que vai ser líder, que vai ser mais esperto que os outros, vai ter um mais preguiçoso, vai ter outro que vai falar que era o herói de guerra na África e por isso ele pode mandar nos outros. Ou seja, as pessoas vão tentar tomar o poder e se aproveitar dos outros, porque as pessoas são diferentes. Nem todo mundo é boa gente, tá? Tem muita gente boa no mundo, mas tem pessoas que são mais folgadas mesmo. E não é mudando ali a regra da sociedade que essas pessoas vão se emendar, tá? Essa é a minha opinião, já falei, não é a verdade absoluta, é só a minha opinião. Então, assistindo esse Manderley, você vai ver isso daí, tá? As pessoas falam, o dia que nós formos livres, nós vamos fazer acontecer. É claro que deu polêmica porque ele fala sobre a escravidão dos negros e isso já é um tema polêmico, mas poderia ser qualquer coisa ali, podia ser índio, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Ele só quis mostrar
como as pessoas que ficam livres acabam se degladiando ali para tomar o poder entre elas. Qualquer grupo vai ter confusão interna entre eles. Outro filme ou livro, tem o filme, tem o livro que eu indico, é O Senhor das Moscas, tá? O Senhor das Moscas, não lembro também o autor, vou deixar aqui na tela. O Senhor das Moscas, ele fala de um grupo de meninos, que acho que eles eram escoteiros, não lembro, e daí o avião deles, eles estavam viajando para um outro lugar, sem os pais, sozinhos, só com um professor ali. E esse avião caiu numa ilha. E esse professor, que era o único adulto, acabou morrendo. O piloto morreu e esse cara acabou morrendo depois de 1 ou 2 dias. Então, vários jovenzinhos ali, de 12, 13, 14 anos, ficam sozinhos numa ilha. E o que acontece? A pessoa mais manipuladora vai tomar ali a liderança e tem um outro de boa vontade que vai tentar fazer as coisas, que é mais honestão, e vai dar briga entre os dois, ou seja, a mesma coisa, o mesmo enredo, tá? Então é uma outra forma de você ver aí o negócio da confusão entre as pessoas, independente delas terem liberdade, que elas sonham tanto ou não. Outra coisa que eu recomendo são os apêndices, tá? Se você tiver essa edição aqui da Companhia das Letras, o próprio George Orwell escreveu apêndices para a publicação em outros países. Então você lê os apêndices que ele escreveu, as notas dele, porque ele mesmo explica que ele é contra o comunismo, entendeu? E contra os regimes totalitários em geral e que ele se desiludiu. Então leia os apêndices para você entender os comentários do autor sobre a própria obra dele. E é isso que eu falo, esse livro aqui ele não é tão brilhante quanto o 1984, que eu recomendo fortemente a leitura, mas ele é ótimo também. Então leia, não vá assistir pecinha de teatro, não vá ler resenha de bacaninha na internet, vá ler você, tá bom? E tente aprender cada vez mais sobre esses regimes, né? Regime socialista, regime comunista, vá atrás de informação, não fica acreditando em só uma pessoa. E não acredite só na minha resenha, entendeu? Vá atrás de informação o máximo que você puder. É isso aí, você já leu esse livro? Qual a sua opinião? O que você achou? Deixe seu comentário aqui pra mim. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer e a gente se vê na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.